Sexta-feira, dia 10 de maio de 2024. Estamos de volta, meus amigos, com mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Temos muita coisa para conversar hoje. Vamos conversar de algo muito mais sério. Eu sei que meus amigos gostam de assuntos alegres, divertidos, mas não existe momento para isto. Não existe ânimo para fazer um vídeo mais tranquilo, mais relaxado, porque são coisas sérias que nós temos que entender definitivamente o que acontece no nosso Brasil. Por que as coisas estão como estão? Muito bem. Depois dessa tragédia, que a gente não para de falar, todo mundo falando a mesma coisa já há mais de 2 semanas, né? Onde o Rio Grande do Sul realmente sofreu um golpe duríssimo e que será muito difícil para se recuperar. São mais de 350 cidades praticamente desaparecidas, cidades de 300 mil, 400 mil pessoas que não terá condições de voltar a viver no mesmo local. Não terão condições de voltar a viver no mesmo local. Muito se fala de transferir determinadas cidades para outras regiões, não sei como, não sei de que jeito, que nem um vídeo que eu recebi, como que você pega uma cidade do tamanho, por exemplo, de Santo André aqui em São Paulo e desloca todo esse município para outro lugar, de que jeito? E não é uma cidade apenas, são mais de 350, onde terá que primeiro tirar o lixo, vão ter que limpar tudo para começar do zero. São propriedades de pobres, de ricos, shopping centers, todos alagados, prédios destruídos. Então, claro que não tem como deixar de falar disso diariamente. Mas, claro que a gente, quando lembra disso, a gente se lembra que em novembro passado teve o mesmo problema e em setembro teve o mesmo problema. Não tão extremo como esse agora, né, que acabou de dizimar diversos municípios. Mas temos de volta a velha questão. Até que ponto podemos chamar o acontecido de tragédia natural? Será que não foi provocado? Entre o sim e o não, temos vários motivos para pensar que uma elite globalista quer sim reduzir a população mundial e controlar todo mundo sobre uma única constituição. Sim, esse assunto do ARP está sendo comentado por muitas pessoas. Eu até então não queria ter tocado nesse assunto, mas agora parece que se faz necessário, porque não temos certeza nem do sim nem do não, mas é de se estranhar que uma situação como essa esteja acontecendo pela 3ª vez de forma consecutiva, sem que nenhum governante tenha tomado conta dessa situação até então. Para isto, então, se faz necessário tirar do caminho aqueles que, digamos assim, não querem ajudar o Estado. Aqueles que querem até usar a situação de forma política e vingativa. Mas, voltando ao assunto desses globalistas que querem reduzir a população mundial, por exemplo, claro que se faz necessário tirar do caminho aqueles que se contrapõem, como o povo conservador, por exemplo. E, coincidentemente, com os que vivem lá no sul do Brasil, que tem uma agricultura pujante, que traz riquezas para o Brasil. Já se fala, como eu disse agora há pouco, em reconstruir algumas cidades fora daquela área. Isso são políticos que estão tocando nesse assunto. E também especialistas, como o tal ecólogo Marcelo Dutra da Silva, que afirmou ontem que cidades inteiras vão ter que mudar de lugar. É preciso afastar as infraestruturas urbanas desses ambientes de maior risco, que são as áreas mais baixas, né, mais úmidas, e áreas de encostas, as margens de rios e cidades que estão dentro do vale.
Vocês, principalmente gaúchos, sabem mais do que eu que a maioria das cidades do Rio Grande do Sul estão nos vales, em encostas e rios. E todos esses rios desembocam no rio Guaíba. Por isso o Guaíba subiu do jeito que subiu. A pergunta que fica é a seguinte: quem tomará conta dessas áreas que se tornarão desertas? Se tiver que deslocar essas cidades, então mais da metade do Rio Grande do Sul vai se transformar em áreas desertas. Seriam os chineses, por exemplo? É só uma pergunta, não quero ofender ninguém. Mas diante de tantas situações aí mal explicadas, onde conseguimos agora perceber de forma clara como os políticos do Brasil e do mundo estão atuando, é inevitável se perguntar como ou por que as coisas chegaram nesse nível. A clara impressão que fica é que a classe política mundial está contra o povo, sem dó nem piedade. Há muito se ouve de diversas fontes que aqueles que desejam uma nova ordem mundial não escondem mais a necessidade de reduzir a população mundial. E eles, como representantes da nata, da sociedade civil, de bilionários, vão apresentando seus planos em congressos internacionais com convidados especiais. Para entender um pouco disso tudo, quero que vocês prestem atenção nesse pequeno vídeo. Guests, Excellencies, ladies and gentlemen, the subject for our forum today. And the subject is the New World Order. We often hear leaders talking about a new world order. And for most of us, when somebody speaks about a new world order, we visualize a better world, a world where we live a much more prosperous life, free of oppression and the like. But actually, the idea of a new world order is not new. Basically, it is about having a world government. We should abolish all states, all nations, all borders, and that world government is to be by certain people, elites, people who are very rich, very intelligent, very powerful in many ways. They are the ones who will govern the world. There was not much talk about democracy or choice of leaders. Instead, there was to be a government by these elites who will impose their rules on everyone in this world. And for those who are unwilling to submit to them, there will be punishment. The New World Order meaning that there should be one world government and they should rule according to their whims and fancies. Now, would this bring peace to us, or would it cause wars to be fought in many places? Because the intention also is to reduce the number of people in this world. At the time when the New World Order was enunciated, the population of this world was only 3 billion. The intention was to reduce it to 1 billion. Now the population of the world is 7 billion. There will be a need to kill many billions of people or to starve them to death or to prevent them from giving birth in order to reduce the population of this world. This is what is in store for most. For those who will suffer and die, there will be the peace of the grave. Ok, como vocês podem ver, não podemos mais considerar que a ideia de uma nova ordem mundial seja apenas uma teoria de conspiração, pois os relatos são claros e vêm de diversas partes. Claro que isso não começou agora e vem sendo trabalhado desde os anos 40 do século passado, né? Através de famílias tradicionais como a família Rothschild, banqueiros alemães riquíssimos, né? Fundação Rockefeller, Clube Bilderberg, Fundação Ford e vários associados no Clube dos Bilionários, como a família Clinton, né?
E George Soros, por exemplo. E não terminam por aí, tem muito mais gente. Reduzir a população mundial é o plano principal daqueles que querem tornar o mundo sob o comando de um único governante, um governante mundial. Para isso existem diversos trabalhos de base no campo da cultura, ideologia, militância educacional nas universidades e políticas de integração e igualdades raciais, além de políticas socioambientais, né? Com o financiamento do tal George Soros, por exemplo. Por tudo isso, nós começamos então a realmente acreditar que muito do que é feito, muito do que é desenvolvido tecnologicamente falando, talvez não seja para o bem da população. E com isso nós podemos entrar num outro assunto que nos assusta. Baseado num vídeo que eu recebi de um amigo, eu fui buscar a mesma informação no site oficial da World Business Council, que é um site para desenvolvimento sustentável, né? Para mostrar a vocês o seguinte. Preste atenção nesse outro pequeno vídeo. Muito bem. O que eu quero mostrar para todos é esta página aqui do World Business Council, que é um site voltado para desenvolvimento sustentável, palavrinha que a esquerda adora, né? Então, wbcsd.org. Ao abri-la, vocês vão vir aqui na lupa para fazer a procura do Avoid Climate Lockdown. Vamos abrir. Vai aparecer aqui a notícia, a matéria. De imediato eu vou aqui traduzir para o português para ficar mais fácil. E vamos ler o seguinte. À medida que a Covid-19 se espalhava no início deste ano, lembrando que essa matéria foi escrita em outubro de 2020, os governos introduziram confinamentos para evitar que uma emergência de saúde pública ficasse fora de controle. Num futuro próximo, o mundo poderá ter de recorrer novamente a confinamentos, dessa vez para enfrentar uma emergência climática. Um pouco mais abaixo, sob um bloqueio climático, os governos limitariam a utilização de veículos privados, proibiriam o consumo de carne vermelha e imporiam medidas extremas de poupança de energia, enquanto as empresas de combustíveis fósseis teriam de parar a perfuração. Para evitar tal cenário, devemos rever as nossas estruturas econômicas e fazer o capitalismo de forma diferente. Aqui logo se vê que é uma matéria voltada aos órgãos com ideologia de esquerda, e o que não falta são patrocinadores. Por exemplo, nossos membros. Aqui começa a aparecer todas as entidades que patrocinam essas páginas. Alibaba, Amazon, Apple, 3M. Aqui vai aparecer uma penca de empresas. Bayer, Braskem, olha só, Braskem que está provocando aquele afundamento lá em Maceió, destruindo um bairro inteiro, né? São várias. Aqui você vai clicando e vai abrindo. Mas o que importa nisso tudo é justamente o fato de que já existe a ideia pronta de que ocorrerão problemas climáticos mundo afora. E como eles sabem disto? É de se perguntar, não é verdade? Mas é isto. Ok, dito isto, vai ficando cada vez mais clara a existência de todo um trabalho para colocar o ser humano numa espécie de centros de detenção, onde seremos vigiados 24 horas por dia. Depois de domados, os governantes da nova ordem mundial determinarão nosso modo de vida, de acordo com os interesses deles, evidentemente. Para isso, eles precisam desmontar as bases daqueles que pensam diferente, simplesmente, né? Diferente dos seus interesses. E nesses casos, os conservadores, logicamente, que lutam para manter a base social da forma que conhecemos,
desde a nossa infância, valorizando os valores contrários aos deles, como pátria, família e Deus. Aí surgem então assuntos que muitos comentam, como o tal HAARP, H-A-A-R-P, que, em meio a polêmicas e teorias que podem ser consideradas de conspiração ou não, atraem um número significativo de pessoas que estão procurando se informar a respeito, né? Dizem que esse sistema, que eu vou explicar já já, interfere na natureza, provoca chuvas, provoca enchentes, e que de repente o que está acontecendo no Rio Grande do Sul e em outras áreas do mundo, por exemplo, seja provocado. Vamos desvendar seus mistérios e separar a realidade da ficção. A ideia de que o projeto HAARP, que é um centro de investigação no Alasca, é usado para manipular o clima e criar eventos climáticos extremos. E essa ideia vem aumentando dia após dia. O programa de pesquisa auroral ativa de alta frequência, que é o significado do HAARP, é um centro de pesquisa ionosférico financiado principalmente pela Força Aérea e Marinha Americana. Seu principal objetivo é estudar a ionosfera e melhorar a comunicação por rádio. Isto é o que eles alegam. Não podemos aqui afirmar se é verdade ou é mentira. A alegação de que o HAARP é usado para criar secas, inundações, nevascas e furacões parece alarmante, mas cientistas e especialistas têm repetidamente desmentido essas ideias. Mas quem é que pode garantir? Ninguém pode. Não sabemos da realidade. Porque é muito estranho você perceber que do nada surge uma situação onde se destrói um estado inteiro. Isso é uma coisa maluca. E aí, nós somos obrigados a voltar um pouco no tempo e relembrar que a presidente Dilma Rousseff, né, se omitiu em um trabalho que foi elaborado com o título de Brasil 2040, que mostrava a suposta antecipação de catástrofes no Rio Grande do Sul. Em 2015, um estudo detalhado que previa a escalada de chuvas e inundações, devastadoras para o Rio Grande do Sul, foi apenas engavetado pela presidente Dilma Rousseff. E a sua equipe, a equipe que elaborou esse plano Brasil 2040, foi sumariamente demitida. O relatório que mostrou todas essas possibilidades custou nada mais nada menos que 3,5 milhões de reais. E nós estamos falando de 2015. E olhe que em um momento de crescente preocupação para todos os brasileiros, né, com as alegadas mudanças de clima, a ex-presidente tomou essa decisão que hoje revela-se desastrosa para o Brasil. Porque se ela tivesse levado adiante o desenvolvimento desse projeto, desse relatório, possivelmente situações como essas que estão acontecendo agora poderiam ter sido ou evitadas ou amenizadas. Esse estudo mostrava detalhadamente que existia sim uma chance de aumento nas chuvas e em inundações que poderiam devastar o estado. Isso não saiu do nada, foi um trabalho com mais de 30 estudiosos do meio ambiente. Esse estudo incômodo mostrava uma realidade que exigia ações imediatas naquela época, mas ao invés de preparar o país para o futuro, Dilma Rousseff escolheu ignorar os especialistas e com isto desamparou milhões de brasileiros. E aí chega agora o atual governo, o atual mandante brasileiro, no início já do primeiro ano de mandato, em janeiro, diz que a ministra Marina Silva tinha um órgão especial dentro do Ministério do Meio Ambiente que iria cuidar dessa situação
para prevenir catástrofes no sul do Brasil. Montaram uma equipe aí com mais de 50 pessoas, fizeram uma reunião em setembro de 2023 e na reunião ficou decidido que fariam mais 2 reuniões para discutirem detalhadamente possíveis projetos para atuarem no meio ambiente. Marcaram para uma reunião para novembro de 2023 e outra reunião para abril de 2024. O que aconteceu? Não houve a reunião de novembro e muito menos a reunião agora de abril. E o meio ambiente, nas mãos de Marina Silva, está resultando o quê? Em catástrofe. Não vou dizer que ela poderia evitar, evidentemente, o que aconteceu, mas se tivessem Dilma Rousseff e Marina Silva trabalhado para tentar evitar ao menos um desastre tão grande como o que houve, possivelmente essas chuvas não teriam causado o efeito que causou. Mas o que nós podemos falar desse governo? É um governo que só blá, 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 e de fato, na prática, não fazem nada. E com essas e com outras, os nossos irmãos gaúchos, muitos deles, além daqueles que faleceram, aqueles que estão em hospitais, sabe-se lá quais hospitais também, porque estão feridos, também existe um outro grande problema. Pais separados de filhos. Ninguém sabe onde está quem. Perderam documentos, não se sabe como reconhecer alguém. É uma situação dramática. E eu não vou continuar falando sobre isso porque vocês estão acompanhando e sabem tão bem quanto eu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Por isso, eu peço a vocês que continuem ajudando aqui, usando esse código de barras, para doar para o Rio Grande do Sul através da Revista Oeste. É uma forma que nós temos de colaborar da maneira que a gente pode, né? Qualquer real vale muito para esse povo que está sofrendo. E claro, vamos aguardar e esperar que uma palavra que eu não gosto de utilizar, mas eu acho que cai bem para o momento, vamos esperar que essa desgraça toda diminua o mais rápido possível, porque é muito difícil ver o sofrimento desse povo. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, compartilhem o vídeo com seus amigos. Se não gostaram, sinto muito, mas evidentemente é o que nós temos de mais sério para tocar nesse momento. Conto com vocês, desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso, até amanhã se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.